deixou em sua palavra atribuições que são próprias do homem, como também atribuições que são próprias da mulher. Nesse sentido, irmãs, abordaremos o que é próprio da mulher com o tema feminilidade bíblica. Gostaria que as irmãs abrissem as Bíblias no livro de Tito, capítulo 2, versículos do 3 ao 5. Está escrito assim na palavra de Deus: As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, irmãs, quando escutamos essa palavra feminina, feminilidade, se formos consultar em alguns dicionários, geralmente está atribuído qualidades, características que são próprias à mulher. E biblicamente falando, o que seria a feminilidade bíblica? Então, Deus deixou na sua palavra para nós mulheres vários atributos, várias virtudes, várias condutas e pensamentos que devem ser enraizados em nossos corações e vividos para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, o Senhor, Ele separou para a mulher atributos que são próprios dela. Então, nós, enquanto mulheres crentes, precisamos entender qual o papel e o propósito de Deus nos ter criado. Qual o papel eu devo cumprir enquanto estiver nesta vida terrena? Qual o meu papel como mulher? Então, quando nos deparamos, irmãs, com as Escrituras, passamos a entender que Deus estabeleceu um propósito para a vida da mulher centrada na vontade dEle e nos enche de responsabilidades. Então, irmãs, nós sabemos que o papel da mulher, a conduta da mulher crente, ela vem acompanhada de muitas responsabilidades. E essas responsabilidades devemos aplicá-las na nossa vida, seja no aspecto de mãe, seja no aspecto de serva, seja no aspecto de filha e como mulher. Agora, irmãs, eu tenho uma pergunta para nós refletirmos. Como poderemos conseguir realizar o propósito que o Senhor deseja que se cumpra na minha vida, na sua vida, e o que fazermos para não fracassarmos? Primeiro fundamento, irmãs, que nós precisamos estabelecer é amar a palavra de Deus, é deixá-la que ela nos guie como modelo. Então, o Senhor nos deu a palavra e é através desse modelo que nós devemos trilhar a nossa conduta. Somente através da sua palavra, irmãs, conseguiremos as verdadeiras orientações, as verdadeiras exortações que nos servirão como guia para a nossa existência, para a nossa vida. E também na sua palavra encontramos palavras de ânimo, palavras de força, palavras de encorajamento para não desistirmos, para avançarmos no propósito que o Senhor nos escolheu. No princípio, irmãs, desde o princípio da criação do homem, foi lá que o Senhor estabeleceu o primeiro propósito para nós mulheres, né, de sermos ajudadoras idôneas. Ser uma ajudadora idônea é uma responsabilidade muito grande, irmãs. Não é fácil. Não é fácil estar ao lado da mesma pessoa, conviver com ela 24 horas,
sem que haja discussões, sem que haja intempéries. E o mundo enxerga isso como algo retrógrado, ultrapassado. Viver ao lado da mesma pessoa, amá-la e respeitá-la até a morte, parece até loucura para eles, né? Mas nós não temos a mente do mundo. Nós temos a mente de Jesus Cristo, a mente de Deus. E os conceitos que o mundo aprova devem ser reprovados por nós. O nosso olhar tem que estar voltado para a obediência ao Senhor, para cumprir o que o Senhor espera de cada uma de nós, conforme a sua palavra. Em Gênesis 2:18, está escrito da seguinte forma: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, irmãs, começa aqui o propósito do Senhor em nos escolher com um papel, e eu tenho que entender esse meu papel de ajudadora idônea. Eu devo ser a mulher que está ao lado do meu esposo, uma mulher apta a ajudar, uma mulher capaz de suportar todas as tempestades, sustentar, amar, me submeter e amar com amor sacrificial. Como está lá em Gênesis 2:23, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Então, nós somos provenientes do homem. E quando nós nos casamos, nos unimos, nós nos tornamos uma só carne. E essa união, ela é até a morte, até que a morte nos separe. Em Gênesis 3:16 está escrito assim: E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, irmãs, este versículo traz mais uma atribuição que é própria da mulher. Dentro da feminilidade bíblica deixada pelo Senhor, o Senhor nos diz que aumentará, que multiplicará grandemente a nossa dor, a nossa conceição, e que com dor dará à luz filhos. Então, é próprio da mulher a concepção, a geração de filhos do seu ventre. E o Senhor nos ordena que tenhamos filhos, que cresçamos e multiplicamos. Deus, que é todo-poderoso, Ele nos gerou com a capacidade de que pudéssemos frutificar e multiplicar, irmãs, gerando filhos para a sua herança. Então, veja a nossa missão, a nossa atribuição materna de sermos mães, podermos ser mães, é uma bênção, é uma dádiva de Deus. E percebemos que nos dias de hoje, as mulheres não querem mais estar gerando filhos. Tudo isso com os pensamentos errôneos de que os filhos tiram a privacidade, de que os filhos tiram a liberdade. Elas não querem enfrentar a ordem deixada pelo Senhor, de nos submetermos à sua vontade, com dor. Sabemos que a gestação, sabemos que a maternidade, ela é sempre acompanhada de muita dor, de muita dedicação, de muito sofrimento, noites a fio, noites e noites preocupadas com o horário de amamentação, horário de troca de fraldas, vigilância 24 horas quando estão no período que começam a andar, começam a descobrir o mundo. Então, você deixa de viver a sua vida
em favor, por amor daquele outro ser. Então, não são todas as mulheres que estão dispostas a obedecer à palavra do Senhor, a encher a sua casa, a multiplicar após o casamento. Então, elas se privam dessa ordem deixada pelo Senhor por um pensamento errôneo de egoísmo. Deus, que é todo-poderoso, nos gerou com esta capacidade de que pudéssemos frutificar e multiplicar, e que os nossos filhos, irmãs, nós temos que ter o entendimento de que eles não são nossos, que a intenção do nosso viver é de gerar os nossos filhos e que eles possam se tornar a herança do Senhor, que eles sejam do Senhor. Como está em Gênesis 1:28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Vejamos, irmãs, que frutificar e multiplicar é uma ordem do Senhor. Eu entendo que o meu ventre foi preparado pelo Senhor para frutificar, para gerar filhos. E também a palavra do Senhor nos diz para que produzimos frutos dignos de justiça. E onde eu posso, irmãs, frutificar na minha vida? Qual o melhor campo para que nós possamos frutificar? Será que na minha profissão, no meu trabalho, ou até mesmo na igreja? Não, irmãs. O lugar que o Senhor quer que principalmente rendemos frutos para Ele é dentro do nosso próprio lar, assumindo nossas responsabilidades, funções como mulher, como mães e como filhas. Não que Ele não espere de nós frutos em todas as áreas da nossa vida, mas a nossa família deve ser colocada como campo de cultivo primordial para que possamos gerar frutos para o Senhor. A mulher virtuosa de Provérbios 31, ela foi citada entre tantas outras mulheres da Bíblia como modelo. Ela é um modelo para nós de feminilidade bíblica. Ela cumpriu o seu papel, ela cumpria o seu papel. Ela era uma ajudadora idônea, ela criava os seus filhos no temor do Senhor, ela trabalhava de boa vontade, ela não comia o pão da preguiça, ela estava atenta a tudo na sua casa. Então, ela era uma mulher cheia de atributos e qualidades que honravam e temiam a Deus. Ela destaca-se pela sua maneira como ela edificava a sua família. Ela se submetia ao seu esposo, ela era uma ajudadora idônea, amando, zelando, cuidando dos seus filhos. Ela foi honrada, irmãs, pelo fruto das suas mãos. E nós, irmãs, o que estamos plantando na nossa vida familiar? Que frutos nós estamos colhendo a cada dia? Frutos de paz, frutos pacíficos? Que a nossa essência feminina, somos sabedoras que ela exala compromissos diários com a nossa família. Não tem como uma mulher se eximir da sua responsabilidade como dona de casa, por mais que ela trabalhe fora, mas a responsabilidade da sua casa lhe pertence. Se atentarmos, irmãs, para o versículo que se encontra em Tito, que foi o do início do estudo, que aborda vários atributos próprios da mulher, nos traz, irmãs, exortações que se interligam com o exemplo da mulher virtuosa. Então, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver,
como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casas, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, irmãs, veja que são muitas atribuições próprias da mulher, como amar os filhos, amar os maridos, serem boas donas de casa, tudo isso para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Se eu estiver fazendo tudo o contrário, seguindo o meu próprio coração ou seguindo ideologias humanas, a palavra de Deus em mim vai ser blasfemada, irmãs. Iremos ver nesse fragmento que eu acabei de ler, ele é muito precioso, irmãs, porque ele traz uma série de exortações destinadas a nós, mulheres, que se enquadram dentro do aspecto da feminilidade bíblica. Ou seja, foi o que o Senhor nos deixou, nos incumbiu para nós mulheres. Ou seja, irmãs, nos foi confiada algumas responsabilidades que serão cobradas como crentes, como salvas, nos será cobrado ao longo da nossa carreira. Primeiro, começando pelo nosso comportamento, quanto a sermos honradas, quanto a sermos sérias no nosso viver, sem darmos escândalo, a sermos discretas, não caluniadoras, sem bebedices, mas que sejamos mestras no bem. A palavra mestras, irmãs, do bem, significa aquela mulher que tem a qualidade, que tem a competência, que tem experiência para ensinar. Quer seja aos filhos, como também a outras pessoas, a outras mulheres mais jovens. Então, ao longo da nossa vida, nós estamos adquirindo experiência, competência em alguma área para ensinar outras mulheres ou até mesmo os nossos filhos. Outra grandiosidade desse versículo está em apontar mais uma vez que o nosso campo de frutificação é o nosso lar. Quando ele nos exorta a ensinar outras mulheres novas a amarem seus maridos. Aí, irmãs, a gente se pergunta, como é que eu poderia ensinar o amor sem que eu tenha amado, sem que eu tenha cuidado, zelado, me doado ao meu próprio esposo e filhos? Se eu estiver totalmente envolvida com o mundo lá fora, eu não tenho como me dedicar e cumprir o meu papel. Assim é a construção do nosso lar, fruto de muito trabalho, fruto de submissão aos nossos esposos e amor aos nossos filhos, como a mulher virtuosa o fazia. Se todo o meu tempo eu me dedicar a outros campos, que não a minha família, ou ao meu esposo ou filhos, eu não estarei agindo conforme a vontade do Senhor e a palavra de Deus vai ser blasfemada pela minha forma de agir. Se eu, como crente, não agir de acordo com a vontade que o Senhor estabeleceu em sua palavra, a palavra de Deus vai ser blasfemada, irmãs. Outra característica bíblica feminina é que sejamos moderadas, que é o mesmo que controladas no nosso proceder, sem ser aquela mulher intrigante, rixosa, que briga constantemente com qualquer coisa, acende intrigas, como é a mulher lá de Provérbios 21:19, que está escrito: é melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e irritadiça. Não é fácil, irmã, não é fácil o nosso dia a dia, nós iremos nos irritar, nós iremos murmurar, não somos perfeitas, mas nós temos que nos autoexaminar e confrontar com a palavra de Deus para não agirmos conforme a nossa vontade da carne.
e sermos discretas, como está lá em Provérbios 11:22, como joia de ouro num focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem discrição. E para, irmãs, engrandecer ainda mais as nossas responsabilidades bíblicas pertencentes à mulher, o Senhor nos exorta a sermos boas donas de casa. O propósito, irmãs, e a missão de uma dona de casa está muito além de só limpar, varrer, lavar, passar, cozinhar, organizar. Tudo isso faz parte do processo de ser uma boa dona de casa. Mas o Senhor espera de nós muito além do que isso. As mulheres do mundo, elas têm mulheres que desempenham esses papéis aqui de maneira perfeita. Suas casas são brilhantes, casas arrumadas, limpas, cozinham, mas o Senhor espera de nós algo a mais com relação aos nossos atributos como donas de casa. E o Senhor espera de nós que, principalmente, nós estejamos voltadas também para o lado espiritual, preocupadas com o lado espiritual da nossa família, na formação dos padrões bíblicos que honrem ao Senhor. A nossa família está honrando ao Senhor, temendo ao Senhor, os nossos filhos nos honram e temem ao Senhor. Isso sim faz parte de todo o aspecto de ser uma boa dona de casa. Não só o aspecto físico de arrumar, lavar, cozinhar, mas também, irmãs, estarmos atentas e preocupadas com o lado espiritual dos nossos filhos. Nós não podemos fechar os nossos olhos. Nós temos que orar, clamar ao Senhor para que Ele salve, né, os nossos filhos do inferno. Como a mulher de Provérbios 14, versículo 1, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Quantos casamentos, irmãs, nós percebemos hoje em dia que são desfeitos, como simplesmente trocam de roupa, eles desfazem os seus casamentos de um dia para o outro. Eles já casam pensando, caso não haja uma convivência harmoniosa, eles já entram em divórcio. Mas assim, nós que somos crentes sabemos que um casamento não é algo fácil, é algo que requer muita compreensão, requer submissão, requer amor sacrificial. Quantas discussões, quantas brigas, mas tem que haver o perdão. Se não houver o perdão, vai acontecer um acúmulo, né, de sentimentos negativos e que não pertencem à vida do crente. O sentimento que nós devemos alimentar nas nossas vidas é perdoar para que possamos ser perdoadas, como nós fomos perdoadas por Cristo. E hoje, irmãs, infelizmente, o ponto mais atacado pelas ideologias humanas, feministas, giram em torno da submissão bíblica aos nossos esposos, ordenada pelo Senhor. A submissão bíblica não é essa que as feministas condenam. Somos libertas por Deus e ela foi estabelecida pelo Senhor para que cada um exerça o seu papel na família. Ou seja, o meu esposo, Deus está acima do meu esposo, abaixo do meu esposo estou eu e abaixo de mim estão os meus filhos. É uma hierarquia para que as coisas funcionem dentro do nosso lar. Já imaginou uma empresa? Se você não delegar, não tiver quem gerencie, quem tome as decisões. Então, se o Senhor deixou o homem como cabeça,
se o Senhor formou Adão primeiro, o Senhor sabia do que é próprio do homem, a sua utilização da racionalidade. Nós mulheres somos muito emotivas e isso atrapalha em muita coisa. Então, irmãs, o homem, ele deve ser a cabeça da mulher e nós as suas ajudadoras idôneas. Se invertermos essa ordem, estaremos blasfemando contra a sua palavra. Como está lá em Efésios 5:22, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. 1 Coríntios 11:3, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Efésios 5:23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, eu tenho que entender o meu papel, o papel que o Senhor nos deixou. Eu não devo contestar, eu não devo fazer como as feministas que se empoderam, que não aceitam ser submissas, mas é porque elas não entendem que essa submissão é por temor ao Senhor. E não é o fato de nos diminuir, de nos fazer com que nós sejamos menor ou maior do que os nossos esposos, não. Essa submissão é como se eu estivesse me sujeitando ao Senhor. Então, irmãs, que o Senhor nosso Deus possa agir em nossos corações, para não deixarmos nos conformar com as teorias desse mundo e as suas concepções antibíblicas, nem nos afeiçoar aos pensamentos do mundo, e sim conservarmos o modelo deixado por Deus, obedecermos a sua palavra e sermos convictas das atribuições que o Senhor nos deixou, nos entregou em sua palavra. As atribuições que são próprias de nós mulheres. E que Deus nos abençoe e que nos ajude a cada dia a guardar a sua palavra e segui-la, sendo guiadas através do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãs.